O retrocesso industrial no Brasil e o foco na especialização retrógrada no setor 1 da economia começou a partir da década de 90, por conta da conformação de um modelo econômico atualmente conhecido como tripé macroeconômico, em que o Brasil passa a desenvolver-se economicamente a partir de 3 fatores que têm que ser observados por todos os presidentes que assumiram a cadeira presidencial desde os anos 90 para cá, que são as metas de inflação, câmbio flutuante e metas de superávit primário. Essas políticas econômicas irem como objetivo diminuir os gastos públicos para diminuir a elevação da dívida externa, sempre com a protocolação de teto de gastos para tudo, acaba por postergar o desenvolvimento das forças produtivas que vinham acontecendo no país, justamente por conta da questão do investimento público na economia. As metas de superávit primário dizem, por exemplo, que o Brasil deve buscar um grau cada vez maior de exportação para obter resultados positivos no saldo da conta corrente do balanço de pagamentos e na questão dos termos de troca, ao passo que deve deixar de investir, por exemplo, no desenvolvimento das forças produtivas do país. Historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido sempre um investimento público nas indústrias, que tem criado indústrias competitivas nos países da Europa e também tinha desenvolvido indústrias competitivas aqui dentro do Brasil na década desenvolvimentista. Mas isso tem sido mascarado a partir dos princípios estabelecidos pela nova reestruturação produtiva que vem acontecendo no mundo e no Brasil. E nessa reestruturação produtiva, o Brasil vem se desindustrializando, focando-se na produção de bens primários que exportam para os países da Europa, ao passo que o Brasil passa sempre a importar todos os produtos de tecnologia mais intensiva dos países do norte do mundo, onde são os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, ao passo que tem deixado de mão a sua própria indústria interna. Vou apresentar para vocês agora uma tabela produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior do Brasil, aonde ele aponta os 20 principais produtos de exportação durante o governo Lula e que, quando eu fui pesquisar, quase não se alterou agora na época do governo Bolsonaro. Os produtos que mais foram exportados em 2005, ou seja, na época do governo Lula, foram o minério de ferro e seus concentrados, com um pequeno adendo aqui que o minério de ferro teve uma elevação de preço extraordinária no mercado internacional naquela época, por conta do crescimento da China, que demandou muito minério de ferro da economia brasileira e petróleo, o que subiu o preço dessas commodities no mercado. Atualmente, por exemplo, também há uma forte dependência da venda de carne para a China. Mas voltemos para a tabela aqui. Soja triturada, automóveis de passageiros, óleos brutos de petróleo, carne de frango congelada, fresca ou derivados como seus miúdos, aviões, farelos e resíduos de extração de óleo de soja, aparelhos transmissores ou receptores de componentes, café cru em grão, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada, produtos laminados planos de ferro e aços, açúcar de cana em bruto, motores para veículos, automóveis e suas partes, produtos semi-manufaturados ou ferro ou aços, pastas químicas de madeira, calçados, suas partes e componentes, ferro fundido bruto e ferro espígel, que é o ferro gusa, exemplo ferro gusa, veículos de carga, fumo em folhas, desperdícios. Desses produtos todos listados, apenas 2 são considerados de alta tecnologia intensiva, que são os aviões e os aparelhos transmissores e receptores e seus componentes. De resto, a maior parte desses produtos são de pouquíssimo trato industrial. No âmbito da nova reestruturação produtiva mundial, não houve uma inserção qualitativa do Brasil no âmbito do comércio mundial. Nesses produtos de alta tecnologia intensiva, há pouquíssima diversidade, inclusive perca da competitividade desses produtos no mercado internacional por conta do pouco desenvolvimento do Estado na economia e por conta de algo que nós vamos chamar aqui de a doença holandesa. Antes de explicar aqui o que é a teoria da doença holandesa, vamos fazer aqui uma pequena passagem por uma teoria do liberalismo clássico, que é a teoria das vantagens comparativas, desenvolvida lá em 1817 no Reino Unido por um economista e político clássico, que é o Davi Ricardo, em que fala que, naturalmente, no âmbito do comércio mundial, alguns países tendem a se especializar naquilo que eles são melhores. Por exemplo, se o Brasil conta naturalmente com uma abundância de recursos naturais, como petróleo, minério de ferro, bom desenvolvimento das lavouras, é natural que o Brasil foque seu esforço e energia no desenvolvimento e aperfeiçoamento desses produtos para vendê-los de forma mais competitiva no mercado externo. Porém, isso também traz inevitavelmente as desvantagens da fraca resistência aos choques econômicos e também é um terreno fértil para o desenvolvimento, por exemplo, da doença holandesa. O
que é a doença holandesa? A doença holandesa é um termo que os economistas dão a um fenômeno que aconteceu na Holanda, lá para os anos 1970. A Holanda, lá para os anos 1970, descobriu extraordinárias reservas de gás natural lá na região do Mar do Norte. Com a exportação dessa commodity, desse bem primário para o exterior, a Holanda acumulou muita moeda externa, o que sobrevalorizou o câmbio e transformou sua indústria em algo pouco competitivo. Como você sabe, o câmbio sobrevalorizado muitas vezes desestimula a indústria nacional, uma vez que ela facilita a compra do exterior de produtos industrializados lá fora. Basicamente, quando se exporta muitas commodities, fortalece-se a sua moeda, o que tira a competitividade da indústria nacional. Normalmente, o que se recomenda-se para a cura da doença holandesa? Obviamente, a clássica e velha intervenção do Estado que todas as economias desenvolvidas já adotaram no seu passado e continuam adotando até hoje. Por exemplo, para a adoção de políticas industriais que fortaleçam primeiro a sua indústria para torná-la competitiva, e também a depreciação da taxa de câmbio ou as mudanças na política cambial. Observa-se assim, por exemplo, os limites do modelo liberal periférico, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que teve a sua manutenção no governo Lula e Dilma e teve sua continuidade no governo Bolsonaro. Quais seriam os limites do modelo liberal periférico, além dos já apontados aqui? Outros seriam, por exemplo, que mesmo quando o Brasil obtém sucessivos superávites primários no saldo da conta corrente do balanço de pagamentos, como foi que aconteceu no caso do governo Lula e até mesmo agora no governo Bolsonaro, onde você vende muito produto para o exterior, entra dinheiro no país e com esse dinheiro você pode, por exemplo, fazer algumas reformas internas interessantes. No caso do governo Lula se manifestou, por exemplo, a criação de políticas sociais favoráveis ao pobre. Esse modelo tem o seu limite, ele se esgota. O modelo dura, como por exemplo aponta o cientista político André Singer, enquanto a conjuntura internacional é favorável.